E aí, gente, tudo bom, galera? Vamos continuar aqui nossos estudos, né? Continuar nossa luta. E vamos lá. Sem conversa fiada. Vamos ver aqui. Beleza, galera. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma interpretação atual das conclusões do Mendel, né? Que a gente estudou no ano passado, os primeiros experimentos dele, com ervilhas e tal, tudo aquilo. Hoje a gente vai ver o que a ciência hoje, como é que ela interpreta essas conclusões dele, tá? Para isso, a gente vai considerar alguns conceitos que a gente viu no sexto ano, né? Quando vocês estudaram ali a organização básica das células, né? Aquela questão de que a célula tem um núcleo lá no meio, onde o material genético está lá dentro, né? E esse material genético são os enrolamentozinhos de DNA que a gente chama cromossomos, né? E tudo aquilo. E também a gente vai revisar coisas do oitavo ano, relativos à reprodução dos seres vivos, né? Mais propriamente a reprodução sexuada, tá legal? Muitos desses conceitos não eram conhecidos por Mendel. Muita coisa ele não tinha conhecimento. Uma vez que vários desses conhecimentos científicos só foram desenvolvidos com base nas ideias dele. Tá? Então, graças aos trabalhos do Mendel, a ciência aprimorou essa parte aí, tá bom? Cromossomos e divisão celular. Ó, o que é cromossomo, gente? Esse xizinho aqui, tá vendo? Esses enrolamentozinhos aqui de DNA, certo? Vamos primeiro falar aqui, ó, cromossomos e a divisão celular. Vocês sabem que a célula se divide, né? Primeiro ponto, já vimos que muitos organismos se reproduzem de forma sexuada, né? Ou seja, com relação sexual. Nessa forma de reprodução são produzidas células especiais que são chamadas gametas. Coloquei bem maiúsculo. Que se unem num processo chamado fecundação. Então, quando o gameta masculino encontra o feminino, ocorre a fecundação, né? Formando uma nova célula que a gente chama zigoto. Né? Também chamada célula ovo. É a primeira célula, gente. Quando a gente é uma só célula. Um dia que eu fui um zigoto, né? Hoje em dia eu tenho milhões e milhões de células aqui no meu corpo, mas um dia eu fui um zigoto. Eu fui o encontro do espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe, não é verdade? Eu fui essa célula chamada célula ovo aí. Segundo ponto, lá no núcleo dos gametas, né? Olha só, falando das células gametas, espermatozoide e óvulo. No núcleo dos gametas e das demais células, todas as outras, né? Existe um conjunto, todas as células de um modo geral, existe um conjunto de minúsculos fios, muito pequenos, organizados em estruturas chamadas cromossomos, que é o que eu falei aqui para vocês. Fiozinhos bem minúsculos, enrolados, né? Chamados cromossomos. E eles são mais visíveis ao microscópio, gente, quando a célula começa a se dividir. Quando a célula está começando o processo dela se dividir, ele torna mais visível o cromossomo. Eles são formados por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico, que é o chamado DNA, em inglês, né? Desoxyribonucleic acid, tá? Então, cada cromossomo, gente, contém milhares de genes, né? E um gene é o quê? É um pedaço, um fragmento de DNA, né? Tá legal? Então, eles são formados de DNA, enroladinhos assim, formam um cromossomo, e um pedaço de DNA desse é uma informação genética chamada gene. Tá legal? Mostrando aqui para vocês. Ó. Não, já eu falo. Na maioria das células de um organismo, os cromossomos ocorrem aos pares. Certo? Então, deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Tá aqui, ó. Aqui é a célula, e no meio dela tem um núcleo repleto de cromossomos, né? Cada cromossomo é um enrolamentozinho desse de DNA, e um fragmento de DNA é um gene, uma informação genética. Beleza? Na maioria das células de um certo organismo, os cromossomos ocorrem aos pares, gente, certo? Então tem um cromossomo aqui e outro aqui, certo? De dois em dois. Para cada cromossomo existe outro com a mesma forma, mesmo formatinho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? Esse, por exemplo, esse número 4 aqui, ó, tem um aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito aqui. Ó. Eles têm a mesma forma, certo? Então, para cada cromossomo existe um outro com a mesma forma e o mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados cromossomos homólogos. Coloquei aí bem enfatizado em maiúsculo.
A ervilha estudada por Mendel possui, por exemplo, 7 pares de cromossomos homólogos. Então, cada célula lá na ervilha do Mendel tem, na realidade, 14 cromossomos, né? Que esses são 7 pares, né? 7, 2 a 2, né? 7 vezes 2, 14. Então, cada célula lá da ervilha tem 14 cromossomos. Não é verdade? Então, muito bem. Está aqui, certo? Ainda falando disso, cromossomos e divisão celular. Lá nos gametas, por exemplo, espermatozoide e óvulo, não há cromossomos em pares, certo? Cuidado. Em pares é nas células em geral. Cada gameta contém apenas a metade do número de cromossomos das demais células do corpo. Como, por exemplo, a célula aqui do meu couro cabeludo, daqui da minha pele, certo? Tem cromossomos em pares, mas nos gametas não, certo? No caso da espécie humana, o espermatozoide e o ovócito 2, professor, o senhor não falou que o da mulher, da fêmea, né, o óvulo? O nome correto mesmo, galera, é ovócito 2, certo? Às vezes eu chamo óvulo, mas o correto mesmo é ovócito 2. Então, lá na espécie humana, no espermatozoide, no ovócito 2, humanos, cada um tem 23 cromossomos apenas. Então, quando os gametas se unem lá na fecundação, aí o zigoto vai ter 46, né? O dobro de 23. Aí ocorre 23 pares de 2 cromossomos, certo? 23 pares, no caso. Que se divide em outras células e tal, também com 46 cromossomos, as demais células do nosso corpo, né? Então, cuidado só com a questão dos gametas. No caso da ervilha, como eu falei, é 7 nos gametas e 14 nas demais células, beleza? Aqui, gente, ó, isso aqui se chama cariótipo, né? Nós temos 23, ó, pares de cromossomos. Aqui é o cariótipo da espécie humana. Tá legal? Só para enfatizar para vocês que isso aí chama cariótipo. Apesar de o zigoto se dividir, né? O zigoto lá, que é a célula ovo, né? A primeira célula que a gente... Um dia eu fui no zigoto, né? Encontro do espermatozoide com o ovócito 2, aí forma uma célula chamada zigoto. Apesar dele se dividir, o número de cromossomos das células filhas, olha só, se mantém, certo? O zigoto vai gerar duas, mesma quantidade de cromossomos, certo? Isso ocorre porque antes de uma célula se dividir, cada cromossomo do núcleo ele vai se duplicar, gente. Cada cromossominho lá do núcleo do zigoto se duplica. Com a duplicação dos cromossomos, a divisão do zigoto origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula original do zigoto. Esse processo de divisão da célula é chamado mitose. Aqui, ó, na mitose, a divisão celular, olha para a esquerda, mitose. Então, ele é diploide aqui, tá certo? O zigoto, e ele origina duas diploides. Então, ocorre a duplicação aqui e vai gerar duas células filhas que são exatamente diploides igual a ele. Legal? Aí é mitose. Aí, ó. E por que os gametas possuem metade do número de cromossomos, professor? Das outras células do corpo, né? Por que os gametas têm essa metade? Porque, olha só, algumas das células do corpo sofrem um tipo de divisão especial chamada meiose, que produz células com a metade do número de cromossomos das demais. Então, os gametas, né, eles ficam com a metade das informações cromossômicas em virtude da meiose, certo? Na espécie humana, esse processo ele ocorre, a meiose, lá nos testículos, né, para o indivíduo do sexo masculino, e lá nos ovários para o indivíduo do sexo feminino. E são produzidos o que? Os gametas, os espermatozoides, o ovócito 2. Então, olha aqui para a meiose, do lado direito. Ó. Diploide é 2N, haploide é N somente, certo? Então, se você observar aqui, ó, o 2N ele vai gerar no final, ó, N, metade das informações. São gametas aqui. Tá legal? No final aqui a gente obtém gametas, com metade das informações cromossômicas originais. Ok, falamos da mitose, da meiose, e agora aqui a gente vai falar... Certo. Genes e as características hereditárias. Olha para cá, gente, ó.
Nesse primeiro pontinho, eu diz o seguinte: na próxima figura que eu vou te dar, temos uma representação simplificada de um dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha estudada lá por Mendel, certo? A gente viu que são 7 pares, né? 14 cromossomos no total. O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado loco. Então, aqui, ó. Por exemplo, onde está esse gene B maiúsculo aqui, eu vou chamar Bzão e Bzinho para minúsculo. Aqui eu tenho um loco, certo? Aqui, ó, um local onde um gene está. O lugar em um cromossomo onde o gene está situado é chamado loco. Um par de cromossomos homólogos apresenta genes, né? Olha só, um par de cromossomos homólogos apresenta genes que atuam nas mesmas características e nas mesmas posições. Por exemplo, neste par está o loco de um gene para a cor da semente em 2 cromossomos homólogos. No outro, para a forma da semente. Aqui, ó. Bzão e Bzinho é cor, e aqui é a forma da semente, se ela é lisa ou rugosa, por exemplo, esse azão aqui, esse azão aqui. O formato da semente eu não vou analisar, certo? Vamos analisar somente quanto ao aspecto da cor. Tá legal? Em cromossomos homólogos, aqui, ó, temos 2 cromossomos homólogos aqui. Segundo ponto, em cromossomos homólogos pode haver formas ou versões diferentes de um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas alelos. Olha, aqui a gente representou os genes alelos, né? Cromossomos homólogos, alelos. Azão e azão aqui são na mesma posição, vocês estão vendo? São genes alelos, da mesma forma Bzão e Bzinho aqui. Em cromossomos homólogos, no segundo pontinho aí, pode haver formas ou versões distintas de um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas alelos. A gente já sabe que é alelo, está na mesma posição ali, né, de cromossomos homólogos. Assim, em um dos cromossomos da figura, por exemplo, há um alelo do gene para a cor da semente, que determina a cor amarela, a letra Bzão, ó. Bzão determina a cor amarela. E no loco correspondente do cromossomo homólogo da direita, há um alelo que determina a cor verde, B minúsculo Bzinho, certo? Então, olha só para o Bzão, Bzinho, vou analisar somente a cor. Como eu falei, eu não vou analisar o aspecto da semente. Bzão é cor amarela, Bzinho é cor verde. Então, são genes alelos, né? Ocupam a mesma posição relativamente a cromossomos que sejam homólogos, não é verdade? Beleza, gente? Tranquilo, né? Muito bem. Genes e as características hereditárias herdadas de pai para filho. Primeiro pontinho. Por convenção, galera, a gente usa a letra inicial do caráter recessivo, certo? Verde neste caso. Vocês lembram que o amarelo é o dominante e o verde é o recessivo, né? Tá legal? Com certeza tem no livro de vocês. Sementes amarelas é o dominante e verde é recessivo. Verde, nesse caso, é o recessivo. Então, ó, Bzinho aqui seria verde, tá? E Bzão amarelo. O alelo responsável pela característica dominante, olha só, é indicado pela letra maiúscula e responsável pela característica recessiva pela minúsculo. Gente, ó, aqui ocorreu um pequeno... Na verdade, o caráter recessivo, né, o verde, então eu deveria chamar isso aqui de Vzinho, certo? Aqui seria V minúsculo. E aqui Vzão, V maiúsculo para o amarelo. Mas não tem importância não, certo? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, ó. Se o recessivo é verde, aqui seria Vzinho de verde. E aqui seria Vzão para o amarelo. Tá? É porque, por convenção, a gente trabalha assim, ó, questão de convenção. É que nem o meu nome é Tiago, poderia ser outro nome, né? Mas por convenção, o meu nome é esse. Por convenção, a gente usa a letra inicial do caráter recessivo para determinar os alelos. O responsável pela característica dominante é a letra maiúscula e o minúsculo é o caráter recessivo. De boas? Segundo ponto, o conjunto de alelos que o indivíduo tem, gente, em suas células, a gente tem uma porrada de alelos na célula, tá? É chamada de genótipo. Então, todos os seres têm o seu genótipo. Em relação ao seu genótipo, o indivíduo, uma planta, com 2 alelos iguais, por exemplo, ó, azão, azão, ou bezão, bezão, no caso da ervilha, são chamados homozigotos.
Então, aqui, por exemplo, azão, azão, homozigotos. Bzão, bezinho, maiúscula e minúscula, heterozigotos, certo? O indivíduo ou planta com dois alelos distintos, por exemplo, Bzão, bezinho, no caso da ervilha aqui que a gente viu, são chamados indivíduos heterozigotos, também chamados híbridos, segundo Mendel, né? E os homozigotos, também para o Mendel, são chamados indivíduos puros. Tranquilo? Homozigotos, heterozigotos. Isso aí é quando a gente está falando do genótipo, tá legal? Da carga de informações genéticas lá nos cromossomos. Para acabar a aula, ó, o primeiro ponto. O genótipo, juntamente com os fatores ambientais, influencia no conjunto de características que um indivíduo manifesta, certo? Como a cor, a forma da semente, a cor dos seus olhos, a cor da pele, a altura da pessoa. Dizemos que essas características, né, formam o fenótipo do indivíduo, as características que você manifesta. Então, por exemplo, meu cabelo preto é um fenótipo meu, certo? Resultante do meu genótipo com o meio ambiente, certo? Segundo ponto, às vezes o efeito do ambiente ele pode ser muito pequeno, como ocorre, por exemplo, no caso da cor dos olhos de uma pessoa. Se a pessoa tem um olho azul, né, isso é mais uma coisa genética, pouca influência do meio, né, do meio externo, do ambiente. Na maioria das vezes, porém, o ambiente pode influir bastante no fenótipo, como ocorre, por exemplo, com a cor da pele. Se a pessoa, né, pega muito sol, né, geralmente ali aquelas pessoas, os pescadores, eles são bem, tem a pele bem morena, né, gente? Eles passam bastante tempo, né, convivendo ali com o mar, né, tudo, como eu adoraria, né, ter mais esse contato com o mar, assim. Aí eles ficam com a pele realmente mais morena, né? O pessoal do surf também, né? O termo ambiente abrange desde o ambiente interno de um organismo, como os nutrientes, né, que a pessoa ingere e tal, até fatores físicos do meio externo, como a luz do sol, a alimentação, né, e também fatores sociais e culturais, como a aprendizagem, é um fator externo. Por isso é mais adequado falar que o gene ele influencia, eu coloquei de maiúsculo aí, ó, uma característica do que falar, gente, que um gene determina uma característica, certo? Então, o termo apropriado é falar que o gene influencia, não é um fator determinante de uma característica, ele é um fator que no máximo influencia, tá legal? Que também tem a questão ambiental. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, essa daí foi a nossa aula. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo e obrigado. Um abraço a todos.